Olá pessoal, vamos começar mais uma aula do curso de auxiliar de saúde bucal. O tema de hoje vai ser cirurgia. A cirurgia, algumas pessoas falam que é uma das modalidades da odontologia que mais se aproxima da área médica, sendo, portanto, cercada de muitos cuidados no que diz respeito à contaminação do campo cirúrgico, preparo do paciente, psicológico, físico, e tem que ter muita atenção e cuidado ao paciente. Em relação ao preparo do paciente, temos que avaliar o equipamento esterilizado, tem que estar esterilizado, ter desinfecção da cadeia odontológica e dos periféricos, que é tudo que está em volta da cadeira também. Vestimentas adequadas acompanhada de gorro, luva, máscara, óculos e de proteção, que é o nosso velho EPI, que hoje está sendo utilizado mais do que nunca, né? Temperatura agradável, sem ruído em excesso, barulho no pé de ouvido dos pacientes. Além do gorro, luva, máscara, é utilizado o jaleco para cirurgia por cima do jaleco normal, ou o pijama cirúrgico junto com o pijama estéreo. Preparo do paciente. Vamos fazer alguns exames pré-operatórios, exame de sangue, radiografia, autorização médica, caso o paciente tome algum remédio, faça algum acompanhamento pós-cirúrgico de algum médico e aí tenha a necessidade de ter algum tratamento odontológico de imediato. Essas avaliações pré-operatórias, quem solicita é o dentista. Controle da pressão do paciente. Estado emocional, pacientes normalmente ansiosos, nervosos, pode ter alteração da pressão. Aqui seria a forma adequada de estar em um campo cirúrgico. Touca, máscara, ele está com pijama cirúrgico. A bancada está com um TNT cirúrgico também, a bancada toda estéreo, luva estéreis. Os instrumentais, que são utilizados normalmente em cirurgias, que extração é uma cirurgia. São os fósforos, que cada um tem sua indicação. Vocês têm que saber, ou se tiver dificuldade, olhar a numeração, que todos veem a numeração escrita. O 150 é de pré-molar superior. 151 pré-molar inferior e resto radicular inferior. 16, que a gente conhece como chifre de touro, é para molares inferiores de ambos os lados e vai ter sua adaptação na forma que o dentista irá pegar para retirar o dente. O 17 é para molares inferiores de ambos os lados. Também vai sendo adaptado da forma que vai ser utilizado. 18L e 18R. O L é para molares superiores esquerdos e molares superiores direito. 65 e 69 são utilizados para remanescentes radiculares, resto radicular superior. Número 1, canina inferior, quanto os superiores também. 68, raízes de dentes inferiores. Esse aqui existe, porém quase não é ser encontrado em consultório público ou privado. Pode ter alguns privados, porém quase não é encontrado. Alveolótomo reto é a mesma coisa de que pinça coiba, olo reto ou osteótomo. Eles são utilizados para remover dentes anteriores ou espículas ósseas. São restinhos de ossos que vai sendo removido. Alveolótomo curvo ou pinça coiba Luer curva. É usado em dentes posteriores, principalmente para remover espículas ósseas. Lima para osso é para fazer o alisamento do rebordo alveolar de tecido ósseo.
Pinça de campo ou pinça para calça. Ele é para prender o jogador cirúrgico no campo frenestado do paciente. Aquele aventalzinho que a gente viu lá na imagem anterior, que está sobre o paciente, ele segura o sugador e segura o paninho no pano. Seringa Carpoli com refluxo. Pinça para algodão. Pinça de dente de rato. Esse aqui, 16 centímetros, tem tamanhos diferentes. Pinça de dissecção. A diferença entre as duas pinças aqui. Essa tem um encaixezinho na ponta, que é esse aqui. E essa aqui ela é reta. Vocês podem observar nessa imagem. Tesoura. Tesoura de maior style curva. Essa pontinha é reta e essa ponta no finalzinho ela fica um pouco curva. Coreta de Lucas, ela é muito parecida com a coreta de dentina, só que o que acontece? Essa coreta, essas pontas aqui são maiores. Descolador de Motte número 9, tem outras também. Ela é feita para deslocamento do tecido gengival ao redor do dente. Cirurgias que precisa tirar a gengiva de perto, falar assim, é utilizado. O cabo de bisturi, que quando usa o cabo, vai junto com as lâminas de bisturi também. O jogo de alavancas, tem a alavanca a reta, ângulo esquerdo e ângulo direito. Essa que dá um L e a outra um R. Elas são conhecidas como alavancas de Seldin. Essa aqui é extrator apical de Seldin, 304. A diferença entre essa e essa aqui é que a ponta tem tipo uma concha, o que facilita a extração de resto radicular. Afastador de Minnesota é para afastar os lábios dos pacientes. Aí vem pinça mosquito. Essa pinça mosquito é curva, a diferença dessa para essa é curva. Cuba inox pequena para soro fisiológico. Aí vem as brocas secrias ou brocas de haste longa, 702, ou brocas do tipo carbide, que são para extrações que precisa para remoção de osso ou separar partes do dente um de outro. As lâminas de bisturi tem várias numerações. A número 10 vai para a pele. Número 11, drenar abscesso intra ou extraoral. Número 12, região distal do terceiro molar. E a número 15 é mais utilizada na odontologia intrabucal e pele. E a 15C é usada mais para implante. Vamos falar um pouquinho sobre biossegurança. A biossegurança, para acesso ao ambiente cirúrgico, o profissional deve utilizar roupas específicas e equipamentos de proteção, CPIs. A gente já veio falando isso desde o início, para vocês verem a importância da utilização dessas roupas. O processo de asepsia visa a redução dos riscos de infecção pós-operatória e são de responsabilidade dos auxiliares, bem como a equipe técnica. Quando realizados em superfícies inanimadas, denomina-se desinfecção, podendo ser utilizado com álcool 70%, pancada, por exemplo. Quando realizados na pele ou na mucosa, denomina-se antisepsia, podendo ser realizados com soluções de clorexidina ou compostos iodados, PVPI. A partir da desinfecção das superfícies pela equipe auxiliar, o ambiente está preparado para receber o paciente, devidamente trajado. Gorro, propé, jaleco, calça ou bata. Para o ambiente cirúrgico ou em ambiente hospitalar.
No consultório odontológico se utilizam gorro e propé, mantendo-se a vestimenta do paciente, sobrepondo o jaleco ao avental descartável. Sugere-se que o paciente retire os contornos do pescoço, pince, brincos, bracelete, entre outros. Se usa óculos, retirar e colocar o óculos de proteção, que isso é o equipamento de proteção individual. Os dentistas auxiliares, o correto é não ter atendimento com esses acessórios no corpo. Isso a gente já foi começar na aula de biossegurança, por causa da higienização das mãos que é necessário fazer. A equipe, com exceção do circulante, deve realizar a degermação das mãos e dos antebraços por meio de processo mecânico. A escovação com solução antisséptica, que vai ser com a clorexidina ou PVPI. Após a escovação, cada membro da equipe procede à paramentação, que consiste no ato de vestir o avental e as luvas estéreis. Procede-se assim, então, a antisepsia do campo cirúrgico, da pele e dos tecidos bucais, e a colocação do campo operatório estéril, protegendo a área limitada do foco da cirurgia. Ou seja, vai fazer a asepsia em relação a toda a cavidade oral. Ele vai fazer o bochecho com clorexidina e após isso nós fazemos a limpeza da pele. Porque quando colocar o campo operatório estéreo, apenas a região da boca que vai estar mostrando. Aqui é para vocês lembrarem que a gente já conversou em outras aulas sobre a lavagem das mãos, que é de extrema importância. Porém, a diferença aqui é que vocês vão estar com a escovinha, que vai estar com a solução de clorexidina, PVPI, para essa higienização. Preparados para a cirurgia, lembrando que essa mãozinha aqui para baixo nunca pode, sempre com a mão nessa direção. Cuidados pré-operatórios. A identificação do paciente reúne dados como nome, gênero, data de nascimento, raça, ocupação, estado civil, endereço e demais informações que possam ser úteis em seu reconhecimento. A avaliação clínica envolve as informações de anamnese somadas ao exame clínico que o cirurgião dentista previamente já foi realizado e anotado na ficha. Na anamnese, as informações coletadas são de extrema importância, não apenas para o reconhecimento do paciente e na compreensão da sua realidade, mas também na hipótese de determinação de diagnóstico, planejamento, prognóstico e execução. O questionário deve ser objetivo, com resposta sim, não, às vezes não sei. Porém, com possibilidade de complementar, ampliando a reserva de informações. Essa identificação de tudo que é realizado também é bom por causa da perícia. Em alguns casos, o que resta do corpo de uma pessoa é a arcada dentária. E a partir disso pode ser reconhecido os pacientes. A verbalização e transcrição da queixa do paciente devem auxiliar o dentista na definição das prioridades e da viabilidade do plano de tratamento. O paciente deve ainda discorrer sobre seu estado de saúde, incluindo conhecimento de doenças, tratamentos clínicos, cirúrgicos, atuais e anteriores, medicamentos em uso, histórico da família, entre outros. Todas essas características têm que estar na ficha, não apenas para a cirurgia. Qualquer tratamento que o paciente venha a fazer no consultório, no ambiente hospitalar, é necessário saber esse histórico. O exame físico se inicia pela verbalização e anotação dos 5 sinais vitais.
temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e dor. Tais sinais registram as funções orgânicas básicas e refletem o equilíbrio ou a sua ausência, resultante das interações entre o sistema do organismo e determinadas doenças. Com o paciente sentado na cadeira odontológica, o dentista vai realizar inspeção, palpação, percussão e auscultar, sendo observados os seguintes aspectos: cabeça, face e pescoço. São avaliados formato, simetria, contorno tegmentar e ósseo, proporcionalidade, coloração da pele, circunferência cervical, linfonodos, mobilidade do pescoço, alterações cervicais. Tudo isso é observado na cabeça, face e pescoço. Tem que ser avaliado. No ouvido, ele pode observar a reação aos sons que o paciente pode ter. Olhos, simetria, dimensão, reatividade das pupilas, cor, conjuntiva, mobilidade, teste visual simples, caso necessário. Nariz e região paronasal. Vai ser avaliado septo, mucosa, permeabilidade, simetria das fossas nasais, sensibilidade dolorosa e ressonância nas cavidades sinusiais. Na articulação temporomandibular, ele pode sentir e ouvir ruídos, que é um clique, um ressalto, uma crepitação, dor. No caso, quem sente a dor é o paciente. Ele vai falar que sente dor. Mobilidade, musculatura mastigatória, presença de pontos de gatilho, que está ligada à dor. E uma das doenças mais utilizadas, que também está comentando hoje, é a TTM, que é uma disfunção temporomandibular, que os pacientes estão começando a tratar agora. Boca, vai ser avaliado os dentes, gengiva, palato duro, mole, pilares de orofaríngeo, tonsilas, língua, assoalhos de boca, glândulas e ductos salivares. Além da mucosa jugal, alveolar, fundo de saco de vestíbulo, musculatura mastigatória, bridas, freios e lábios. Na boca tem extrema importância ter essa avaliação completa, pois existe câncer de boca, e nessa avaliação que a gente pode fazer aqui, a gente pode ver se tem algum início ou não. Os exames por imagem devem ser sempre atuais e solicitados conforme a queixa do paciente e sua sintomatologia. Caso o paciente tenha realizado exames anteriores, cabe o profissional avaliar, sim, com base na história progressiva, sua adequação para sua formulação e diagnóstico atual e para fazer o plano de tratamento. As radiografias mais usuais na clínica odontológica são as intrabucais, periapical, interproximal, bate-wink, oclusal. E as extrabucais, panorâmica, lateral, posterior anterior, occipito frontal, posterior anterior e ambas cefalostatos, Tirrides e Dioptras. As mais utilizadas em clínica odontológica, além das periapicais, são as extrabucais como panorâmica e a cefalometria. Entre as possibilidades de imagem computadorizada, pode citar também a tomografia, que existe por feixes de leque e por feixe cônico ou conibim. Aqui na nossa cidade, as clínicas que faz as tomografias é por conibim. Elas são as mais utilizadas hoje. E pode ter por imagem por ressonância magnética também. O exame Os exames laboratoriais são essenciais na avaliação do quadro clínico do paciente.
Dentre os exames de rotina, destacam-se hemograma, contagem de plaquetas, variação quantitativa e quantidade de hemácias, leucócitos e plaquetas. Coagulograma, que é o tempo de sangramento, teste de coagulação e tempo de protrombina, TP, e tempo de tromboplastina, razão de normalização internacional, RNI. Por quê? Se eu fazer uma cirurgia muito extensa no paciente e ele tem um tempo de coagulação muito pouco, eu tenho que usar aparatos para aumentar, dependendo do caso, ou diminuir, se o tempo de coagulação dele é muito longa. Então, temos que saber qual é o tempo de coagulação do paciente. Teste de glicemia, dosagem de creatina e exame qualitativo de urina. Teste de glicemia por quê? Se o paciente for diabético, a cicatrização dele vai ser ruim. Então, a gente tem que ver se o paciente está compensado para poder fazer essas cirurgias. Cuidados pós-cirúrgicos. São cuidados que vocês, auxiliares, podem falar com os pacientes. É bom dar esse papel por escrito e o paciente assinar que recebeu os devidos cuidados, assinar após a cirurgia, assinar tudo o que ele fez. Nas primeiras 24 horas, não fazer bochecho e não lavar a boca, porque o alvéolo precisa de sangue para formar o coágulo e começar a cicatrização. Manter repouso com a cabeça apoiada em 2 ou 3 travesseiros. Aplicar bolsa de gelo em volta com compressa úmida na face, sobre os lados operados por 30 minutos a cada 2 horas ou de forma contínua. A alimentação deve ser líquida, pastosa, fria ou gelada. Aí vai aproveitar de frutas, suco de frutas, gelatina, sorvete, frutas esmagadas ou centrifugadas, caldos frios. Reforçando, os caldos são frios, não pode ser caldo quente. Não ingerir leite ou seus derivados, exceto o sorvete, que pode. Tem alguns estudos que falam que leite é um inflamatório, então por isso que pede para não ter ingestão de leite. Seguir corretamente a medicação prescrita pelo cirurgião dentista, não substituir nenhum medicamento, nem a dosagem que o dentista passou, não fazer atividade física que exija raciocínio, concentração ou atividades motoras. Solicitar sempre que alguém acompanhe o paciente, principalmente quando a cirurgia for longa. Não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas. Não se expor ao sol ou calor excessivo. Não praticar esportes físicos. Aí vai variar dos dias que cada cirurgia vai ser avaliada, é individual, isso de cada paciente. Em caso de dor intensa, sangramento excessivo, febre, calafrios, vômitos, tem que ligar para o dentista. Tem que ter essa informação, porque ele vai ter uma conduta diferente. De 24 a 48 horas após a cirurgia. Iniciar a higienização da boca. Já vem os bochechos, escovação, não completar a medicação da receita, prosseguir as doses da medicação. Pode ser iniciada a alimentação com derivados de leite. Seguir a alimentação líquida ou pastosa levemente aquecida. Não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. E isso continua. Após 48 horas, que é a partir do 3º dia, vai escovar os dentes conforme a orientação do profissional. Passar a ingerir alimentos progressivamente aquecidos e espessados, conforme sua tolerância. Retornar para o controle da hora na hora que foi marcado.
sempre acompanhado com um familiar para escutar as orientações. E não marcar viagem aérea sem informar o profissional. A liberação dependerá do porte da cirurgia e da evolução pós-operatória. Além dos cuidados de rotina, alguns esclarecimentos são de extrema importância. A colocação do gelo nas primeiras 24 horas é decisiva para auxiliar no controle do processo inflamatório, cuja duração pode depender da manipulação cirúrgica, e além de ajudar a não ter uma inflamação, né? Não inchar. Poderão surgir hematomas na pele com resultado da suficiência do sangue derretido na região operada. O pequeno sangramento é normal nas primeiras 24 horas, não devendo constituir motivo de preocupação. É um sangramento pequeno. Não cuspir favorece a estabilização do coágulo, que foi o que a gente falou nesse instante, reduzindo o risco de sangramento maior. Caso este se mantenha ou aumente, deve pressionar uma ou duas gases dobradas enroladas sobre a ferida. Deverão permanecer no local de 15 a 20 minutos. Ocluir e pressionar os dentes geralmente auxilia neste processo compressivo. Se o sangramento manter, mesmo colocando as gases, você não vai tirar essa, você vai colocar outra gase por cima, sem remover a anterior. E mesmo assim, se mantiver esse sangramento excessivo, procure o profissional. O paciente deve manter a cabeça elevada, aplicando gelo sobre a face na região. Não é colocar o gelo diretamente na face, gente. Gelo queima. Tem que estar coberto de um pano, de um lenço, de alguma coisa sobre a face. O paciente deve manter a cabeça elevada. Aqui fala no próximo. O gelo poderá ser colocado em saco plástico fechado e enrolado em uma compressa úmida para ação de profundidade para proteção da pele. Mandei para vocês também uma apostila sobre cirurgias que vocês vão ler. Ela fala alguns passos sobre fundamentos da cirurgia, o que é diérese, hemostasia, exerese, síntese. Incisão é o procedimento através do qual o bisturi comunica o meio externo com o interno. Divulsão é a contuda, uma cuidadosa separação dos tecidos que deve ser feita com um instrumento de rombo. Diérese é o conjunto de manobras realizadas para a abordagem do objetivo cirúrgico, dividida em incisão e difusão. Hemostasia consiste em manobras para a interrupção do sangramento, que pode ser compressão, pinçamento ou ligadura. E exerese é a retirada do objeto cirúrgico. Síntese consiste na tentativa de devolver a morfologia e a função da área operada, que é representada pela sutura. Na apostilinha que eu mandei para vocês, vem falando mais um pouco sobre cada instrumento que vocês vão ler. Uma informação interessante que tem sobre os fios de sutura, que tem os absorvíveis e os inabsorvíveis. Esse aqui é que o próprio organismo pode absorver. Aí vem da onde eles são e a marcas. E também tem os inabsorvíveis, que o cirurgião dentista tem que fazer a remoção. Tem o vegetal de algodão, o sintético de nylon e o metálico. Esse aqui e esse, às vezes, pode juntar muito resto de comida. Principalmente os que não são absorvíveis, estes. E o que facilita a escovação do paciente e diminuir o acúmulo de restos de comida seria o de nylon. Aqui fala mais um pouquinho sobre os materiais. E aqui é a bancada cirúrgica, na qual pode ser montada
uma das formas que elas podem ser montadas. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem olhar melhor. Tem a bancada, aí vai ter o porta-agulha, a pinça de rato, as tesouras. Aí agora tem uma forma, tem duas formas de colocar. Assim, se vocês lembrarem da cirurgia, isso aqui é por último, que vai ser a parte de sutura. E aqui tá o que a gente começa, que é a pinça bacalço, que é para prender o sugador na roupa. Aí vocês podem, ó, o bisturi, a carpule, que é para não ter anestesiada. É uma das formas que você pode estar montando a mesa cirúrgica. Pessoal, eu espero que vocês tenham um bom estudo. Boas festas e até breve.